como ministra para falar nos nossos corações, eu posso imprimir um carinhoso no coração dela. Que haja harmonia, sintonia, a liberação de cada palavra nessa noite. Vai acontecer nesse lugar onde o Senhor já determinou no teu coração, Senhor. A ordem é tua, o comando é seu. Que o Senhor move nessa noite com poder, com a sua graça, com a sua autoridade. Porque sabemos, Senhor, que sairá a palavra que vão dar direcionamento para 2014. Então, Senhor, traz tranquilidade ao coração delas, paz ao coração das tuas filhas. O tempo será, Pai, preciso para a liberação da palavra, porque o Senhor está no controle. A igreja estará com amém? 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 Amém. Abra bem forte o nome do Senhor Jesus. Bem forte, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Bom, eu quero pedir a colaboração de todos, amém? Porque essa palavra que o Senhor nos deu, é importante que todos venham prestar atenção, porque é um direcionamento para o ano de 2014. Então, para você não ficar perdido, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não converse comigo. Amém? Se você conversar, você vai perder a bênção. Bom, deixa eu ver qual é a sua aqui. Bom, igreja, no finalzinho de outubro para novembro, o Senhor, eu estava lavando louça e o Senhor ministrou grandemente no meu coração. Quem foi no churrasco lá em casa lembra que o meu relógio estava adiantado 4 horas. E toda vez que eu estava lavando louça, eu olhava para o relógio e falei: Senhor, eu ainda não mudei esse relógio, né? Não acertei o horário desse relógio. Até que eu fui buscar, falei: Senhor, por que o meu relógio, meu Cronos, está adiantado 4 horas? Então o Senhor me levou para João capítulo 4. Abra comigo, por favor, se você puder anotar, é importante também. João capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, no versículo 34. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colher. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram ao usufruir do trabalho deles. Amém? Bom, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu já li várias vezes, e dessa maneira o Senhor me trouxe o que? A antecipação do tempo de Deus, da colheita do Senhor no meio da igreja. Até quando o Evangelho a gente estava conversando sobre a palavra, ela até comentou comigo que chegaram e perguntaram assim: mas como? Deus vai antecipar a colheita, vai colher verde? Não, queridos, aqui a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus disse: abra os olhos e vejam os campos. Já estava pronto para colher. No nosso tempo, muitas das vezes nós achamos: ano que vem eu vou ser melhor no Senhor, ano que vem eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Mas entenda que o Senhor, Ele tem pressa nas nossas vidas de vir colher hoje o fruto em nós. Se você olhar para dentro de você hoje, você tem um fruto para entregar para o Senhor. Então entenda que essa palavra já está nos preparando, porque ano que vem não sabemos qual momento o Senhor vai vir buscar frutos em nós. Então o Senhor já está nos preparando para que nós venhamos dar frutos a Ele. Eu queria ler com vocês, estou brincando, lá em Marcos, deixa eu ver se é Marcos. Marcos, Mateus e Marcos. Perdão, amados, é Lucas 8.
fala sobre a parábola do semeador. Aqui eu vou falar de 3 partes. A primeira é a terra, né? Porque talvez vocês se perguntaram, mas como? Que fruto que Deus foi buscar? Entenda que Jesus ele teve fome. E João fala que ele teve fome. Que momento ele teve fome? Antes dele conversar com a mulher samaritana. E os discípulos disseram: Senhor, eu vou buscar comida para você. No tempo em que os discípulos foram buscar alimento para o Senhor, ele começou a conversar com a mulher samaritana. E quando os discípulos voltaram com a comida, atrasados, Jesus já tinha se alimentado da vontade do Senhor. Ele já tinha se alimentado porque ele fez o que o Senhor queria. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Entenda que Jesus vai vir colher frutos porque ele está com fome. E o que alimenta o Senhor? Para termos frutos, primeiro nós temos que olhar para dentro de nós e descobrirmos se nós somos uma terra boa para ser plantada essa semente. Então, anote aí. Primeiro, nós precisamos descobrir qual é o solo. Amém? O segundo, nós precisamos descobrir qual é a semente. E terceiro, nós precisamos descobrir o fruto para alimentar o Senhor. O versículo primeiro, deixa eu ver se eu já diminuo um pouquinho. Vou ter que ler do primeiro mesmo. Lucas 8. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Musa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reuniu-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. Diga, sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Diga, boa terra. Então hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós, primeiramente, e descobrirmos quais desses 4 solos nós nos encontramos. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Entenda que nós, quando descobrimos qual é a terra que nós estamos hoje, diante do Senhor, qual é o solo. Se você achou um solo cheio de pedras, ou um solo cheio de espinhos, o Senhor está aqui nessa noite para tocar no teu coração. E se você quiser ser este solo fértil, este solo que não apenas ouve a palavra, mas pratica a palavra do Senhor, essa noite o Senhor te dá essa oportunidade. Entenda que nós não precisamos esperar 2014, embora ele já bate a porta, né? Logo, logo é 2014. Mas o Senhor nos dá a chance de mudarmos ainda hoje, para que venhamos estar preparados para a colheita do Senhor. Amém? Eu quero já pular vocês lá para o versículo 15, ainda em Lucas 8. Diz assim: mas os que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então, amados, se você tiver a terra boa, a semente, automaticamente a palavra é lançada. Esse ano de 2013 nós vimos um pedaço da retrospectiva, mas vamos concluir. Vamos ver cada palavra que foi lançada em terra. Foram lançadas sementes sobre nós. Só que talvez alguns de nós não deu fruto neste ano. Ou talvez todos. Cada um conhece a sua vida diante do Senhor. Mas saiba que cada palavra que foi lançada neste ano, ainda há tempo de ano que vem nós darmos fruto para o Senhor de cada palavra que foi lançada neste ano. Amém? Correndo aqui. Quem pode dar uma glória? Quem pode trazer uma água, por favor? Vamos lá para Gálatas 5, 22, onde nós vamos descobrir qual é o fruto que o Senhor vem buscar em nós.
Gálatas 5, no versículo 22. Eu já busquei todas as versões, e todas as vezes que eu li sobre isso eu repito. A palavra fala do fruto do Espírito. E da carne, queridos, não é os frutos da carne, é as obras da carne, amém? 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem pode glorificar? Eu estava na casa do pastor Israel, a gente estava comentando sobre o fruto. Eu até vou pegar uma fala dele, amém, pastor? Fala. A gente conversando sobre o fruto, ele falou assim: eu sinto que o fruto do Espírito, ele é igual uma mexerica. Tem vários gomos. E quando você vai comer mexerica, ela não tem o mesmo sabor do começo ao fim, não é verdade? Um gomo é docinho, o outro é mais azedinho. E eu sinto que esses gomos, cada um representa esses ingredientes do fruto do Espírito. Se você come, se eu tenho amor, Jesus vem e come esse gominho e diz: não, o amor está doce. Mas se eu não tenho paciência, Jesus vem e come: não, está faltando paciência em você. Então, até muitas vezes eu pensava: mas Senhor, né, quando falamos do fruto do Espírito, é muito além, né? Porque às vezes a gente pensa: mas eu tenho fruto do Espírito, eu tenho paciência, eu tenho paz, eu tenho longanimidade. Mas será que se hoje o Senhor vier buscar em nós esse fruto, Ele vai encontrar o fruto completo? Será que Ele vai encontrar a mexerica doce, ela inteira doce? Neste ano, igreja, o Senhor, Ele até me levou para, acho que é Lucas, é que eu sou ruim de memória, eu não sou filho do pastor Sérgio. Fala sobre a figueira. Quando Jesus teve fome, quem quiser anotar aí, eu vou passar e você anota, amém? Para a gente não ler, senão não dá tempo. Marcos 11, do 12 ao 14. Quando Jesus teve fome novamente, entenda que todas as vezes que vem, Jesus teve fome, não é uma fome natural, é uma fome espiritual, amém? Ele tem uma fome em nós. Jesus teve fome e na beira, no caminho, ele viu uma figueira. Entendeu? A figueira estava no caminho, ela não estava escondida. Imagina Jesus com fome e no caminho ele encontra você com folhas. Ele fala: eu vou até aquela pessoa colher um fruto, porque se tem folhas, mas a palavra diz que não era tempo de frio. Mas a árvore estava com folhas. Só que quando Jesus chegou até aquela árvore, ele viu que não tinha fruto. Entenda que naquele momento, aquela árvore levou fruto para o seu Criador. Eu estava lendo também em Lucas 17, que fala comigo sobre a fé. O que acontece? Jesus aqui, ele ministrou também referente ao servilúcio. E o servilúcio, ele faz aquilo que ele tem que fazer, e ainda assim ele deve se considerar um servilúcio. Aquela árvore, aquela figueira, nem servilúcio ela serviu. Por quê? Quando o seu Senhor chegou até ela, nem fruto ela deu, era o mínimo que ela deveria fazer, dar um fruto para o seu Senhor. Então, o que o Senhor fez com aquela árvore? Ele deu uma ordem e a figueira secou. Por que essa palavra tem sido liberada? Porque este ano, quando o Senhor vier buscar fruto em nós podemos falar: mas, poxa, eu acabei de entrar na igreja, eu estou lutando para amar as pessoas, porque, queridos, não é fácil. Quando a gente fala de amor, não é fácil viver o amor. Quem concorda? Não é fácil. Se fosse fácil viver o amor, não haveria tantas brigas, não haveria tantas discussões, inveja, não haveria as obras da carne. É fácil amar o meu esposo, é fácil amar as minhas filhas, mas difícil é amar aquela pessoa que fala mal de mim, não é verdade?
E é quando começa, Senhor, me dá paciência. Nunca esqueça, você que foi falou, não peça paciência do Senhor. Se você pedir paciência, Ele vai mandar prova. Sabe por quê? O Senhor, Ele dá aquela prova para que nós venhamos exercer o que Ele já nos deu, o que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele já conquistou o amor, Ele já conquistou a paz, Ele conquistou a benignidade. Então o Senhor nos dá as provas para que nós venhamos exercer, para que o caráter de Cristo seja formado dentro de nós. Não sei se vocês acompanham, mas a gente começa no Facebook, a gente começa a olhar atitudes de alguns cristãos que estão na mídia. E nós olhamos e falamos, Senhor, tantas coisas têm acontecido, o conformismo tem entrado no meio da igreja. Só que entenda que aqueles que não abandonarem a fé, aqueles que não abandonarem o Senhor, estarão prontos para dar fruto. Sabe, é tão tremendo. E João, quando fala que nós vamos colher até aquilo que nós não plantamos. Esse ano foram palavras atrás de palavras, profecias liberadas, e que infelizmente as pessoas esperam que as profecias se cumprem em vez de se arrepender antes de que ela venha se cumprir. A palavra hoje tem sido liberada. Então, queridos, quando o Senhor traz uma palavra é para nos prevenir, quando o Senhor traz um sonho é para nos prevenir, nós precisamos estar atentos para cada um olhar dentro de si e ver que tipo de solo nós somos. Se a semente que foi lançada ainda não caiu em você, nessa noite o Senhor vai fazer a semente ser plantada em você. Quem pode, quem crê? Quem crê, eu falei, Senhor, porque queridos, antes de eu liberar essa palavra, Deus me cortou lá em casa. O Eduardo sabe. Eu vou até contar aqui rapidinho uma experiência. Não tem. O que aconteceu? Sabe, pastor Paulo, Deus falou da antecipação de vir buscar fruto. E aí, de madrugada, o Senhor me acordou. Eu abri o olho, assim, que eu falo, Senhor, eu oro o dia inteiro, eu coloco no negócio, eu estou orando, mas eu me acordo de madrugada, Senhor, porque eu não consigo orar baixinho, eu só queria dormir, depois que acordo. Aí eu amei, né? Mas o Senhor veio me acordar. E eu fingi que estava dormindo, assim. Mas, Senhor, se eu for levantar agora, como é que vai ser? E dormi. No outro dia, o Espírito Santo falou assim para mim, eu fui buscar fruto em você. E eu falei, verdade, Pai, me perdoa. Então, antes de eu liberar essa palavra, o Senhor veio me olhar primeiro. E eu tenho olhado todos os dias dentro de mim. Porque, infelizmente, os brasileiros olham, mas Jesus não vai voltar hoje. Eu não vou morrer hoje. Não é assim? Ninguém sabe o dia nem a hora. Nós não sabemos se Jesus pode voltar daqui a alguns minutos. E se eu estiver faltando paciência lá no trânsito, aí de repente vem um cara lá, bate no meu carro, eu perco a paciência, de repente o outro leva um tiro, morro na hora, e aí? E aí, igreja? Vocês acham que vão para o céu mesmo assim? O Senhor, Ele está nos corrigindo para que nós vamos estar preparados. O Senhor vem aqui em nós, dá a capacidade de dar frutos. Ele vê que você é uma árvore frutífera, por isso o Senhor traz essa palavra, porque Ele quer buscar um fruto doce em você. E para que não venhamos ser servos inúteis, apenas dar o fruto que o Senhor já esperava que nós deveríamos dar. Não é verdade? Nós, por sermos cristãos, sermos nascidos de novo, nós já deveríamos dar esse fruto todos os dias para o Senhor. Mas o Senhor está nos dando essa oportunidade de ultrapassar, mas não sermos mais servos inúteis, mas surpreendemos ao Senhor. Antes do Senhor venha colher fruto em você, você já leva para Ele. Quem crê? É tempo de nós nos amarmos mais, de ajudarmos uns aos outros, porque a palavra fala que aquele um planta e o outro colhe. Quando o pastor Israel está liberando a palavra, o pastor Paulo, o pastor Leandro, eles estão liberando a semente. Não apenas Jesus vem colher fruto em nós, quando Ele vem colher,
cima e para baixo. E aquele dia nós recebemos isso. Por quê? Porque hoje o Senhor vai estar trazendo em nós frutos. O Senhor vai estar nos preparando. Porque se o seu fruto estava ainda verde, o Senhor vai fazer com que ele nem está maduro. Foi Jesus que disse. Vamos ler novamente para encerrar em João. João 4:34. Vamos já para o 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Quantas das vezes nós programamos, não, Senhor, eu ainda não estou preparado. Daqui a um tempo o Senhor volta e com certeza o Senhor vai encontrar fruto em mim. Mas o que o Senhor disse? Eu lhes digo, abra os olhos. Nesta noite o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Aquele que estava cego e que não via, vai ver em nome do Senhor Jesus. Abra os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Quando você achar que não há fruto em você, lembre-se dessa palavra e busque do Senhor. Amém? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Imagina você semeando e Jesus se alegrando com você. Porque ele vai vir colher, ele vai estar feliz. Ele vai ver que há frutos em você e você vai estar feliz. Porque ele fala, Senhor, eu tenho fruto para te dar. Aleluia. Bom, queridos, tem muita coisa para passar, mas eu creio que no decorrer desse ano a gente vai passando, porque também não adianta cheia de informação, ainda mais nesse horário. Mas que vocês possam guardar essa palavra, amém? Porque a palavra fala da terra, né? Do solo. Entenda que o único que deu fruto foi o solo bom. E o que é o solo bom? Aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica. Amém? Então, o solo estando bom, a palavra que a semente é lançada e nós damos frutos para o Senhor. Amém? Você pode exaltar o nome do Senhor com palmas. Amém? A paz, Senhor, amém? Tremendo, né? Eu sentei com a profeta Denise para buscarmos em Deus um direcionamento e eu quero falar de 3 tempos com vocês: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Amém? Existem pessoas aqui que estão presas no tempo que se chama passado. Uma determinada vez, isso veio como um filme na minha mente, uma mulher chorando. E ela chorava, chorava, e eu chegava até ela e perguntava: o que foi que aconteceu com você? Ah, meu marido me traiu, meu marido me traiu. Nossa, você tem motivos para estar triste mesmo. Mas você descobriu hoje? Não, isso foram há 10 anos atrás. Existem pessoas assim, irmãos, que ainda lamentam por coisas que aconteceram há muito tempo. Diga para a pessoa que está do teu lado: o ontem já é passado para você. Amém? E existem pessoas que são assim: ah,